No Brasil, existem 159 mil caixas eletrônicos espalhados em diversos estados. Um número grande. Exige um bom investimento em segurança por parte dos bancos. Mas será que isso tem sido suficiente? A repórter Maíra Guedes traz para nós um material sobre esse assunto. O ataque foi durante a madrugada, por volta das 4h30. 4 homens teriam explodido o caixa eletrônico que fica em um clube no Lago Sul. Os criminosos conseguiram fugir levando o dinheiro do terminal. A polícia não divulgou o valor. Casos como esses têm se tornado cada vez mais comuns. Dados da Polícia Civil mostram que só este ano houve pelo menos 30 explosões e arrombamentos de caixas eletrônicos em todo o Distrito Federal. Uma média de quase 4 ocorrências por mês. Um número bem superior ao do ano passado, quando foram registrados 11 casos. O que as investigações têm nos mostrado até agora é que realmente Brasília entrou na rota de comercialização, de comércio, de tráfico de material explosivo. Nós víamos antes a presença muito pequena desse tipo de material no comércio ilícito da cidade. Hoje nós percebemos que houve um aumento muito grande, não só no Distrito Federal, mas como em outras unidades da Federação. Esses explosivos são facilmente encontrados e isso fez com que vários grupos de pessoas passassem a se dedicar a esse tipo de atividade criminosa. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF explica que até pouco tempo atrás os comerciantes viam um bom negócio nos caixas eletrônicos. Instalavam os equipamentos nas lojas e, consequentemente, atraíam clientes. As vendas aumentavam, mas esse quadro se reverteu. E isso realmente preocupa o lojista. Então, muitos desses lojistas desligam a máquina na tomada, desligam no disjuntor, pede para retirar a máquina da loja. O fórum de hoje fala sobre o aumento de ataques a caixas eletrônicos em todo o país. Quem nos ajuda na discussão é Elias Zanota, especialista em segurança pública e doutor em sociologia, e Fabiana Errara Prochodit, diretora executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF. Gostaria de agradecer a presença das senhoras aqui e trazer um questionamento para as duas. Há algum tempo atrás, era muito comum esses ataques acontecerem em agências do interior, talvez por uma segurança menos reforçada da cidade, talvez por uma segurança mais fragilizada das agências. E hoje nós estamos vendo que isso faz parte das grandes cidades também. Nós tivemos uma modificação nesse tipo de crime. Existe uma preocupação de se fortalecer a segurança nas agências de pequenas cidades também, ou vocês estão preocupados com as das capitais do país? No caso nosso da CONTRAF, a gente tem uma preocupação com a segurança não só da população, mas principalmente dos trabalhadores bancários. E tendo em vista isso, a nossa meta é que todos os trabalhadores, independente da localidade, eles tenham segurança. Então, quando a gente trata, por exemplo, numa campanha nacional, a questão de segurança com a FENABAN, que é a representação dos bancos, a gente pede que a segurança ela seja feita em todos os locais. Tanto que, assim, em 2014... pelo balanço que os bancos apresentaram, os 5 maiores bancos tiveram um lucro líquido de 60 bilhões de reais, sendo que para a área de segurança eles não gastaram 12. E principalmente na questão do caixa eletrônico, até pela reportagem que foi demonstrada que ela está no comércio, isso os bancos não gastam nenhum tipo de segurança. E é uma preocupação, claro, com a sociedade e com aquele trabalhador que eventualmente também faz algum serviço bancário. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. É que do ponto de vista da organização criminosa, as cidades pequenas têm a vantagem de não ter um aparato de segurança tão grande. Agora, e as cidades grandes oferecem condições de roubos muito mais, com muito mais potencial, porque circula mais recursos, etc. Então, eu acho que nós estamos exatamente isso, não é que se deixou as pequenas agências, mas é que se organizou também nas grandes capitais. E isso aí, para mim, é um problema muito sério e tem a ver, do meu ponto de vista, não só com o cuidado da segurança pública, o Exército sobre a questão das cargas, mas também tem a ver os bancos. E eu acho que os bancos, com as agências e com os caixas eletrônicos, onde quer que estejam. Então, essa circulação, essas ideias estão favorecendo que em várias cidades
tem câmaras municipais, vereadores que propõem novas leis. E aí alguns bancos dizem não podemos fazer. Mas, por outro lado, o mínimo exigido desde 1983, que são questões que foram exigidas de segurança, que foram sobrepostas, atualizadas, e como tem essa questão das portas giratórias, das portas blindadas, uma cabine blindada, você está se abrindo agência sem isso? E está se retirando portas blindadas de agências que já existiam. Então, eu acho que nós temos que pensar as caixas que estão nas lojas, que estão em lugares que, geralmente, quando a gente pensa nos cuidados que o usuário deve fazer, é um cuidado que vai aonde tem mais gente, aí você pensa o shopping, mas o shopping também está sendo assaltado. Então, nós temos que pensar que além da segurança pública, da segurança dos shoppings, etc., você tem que pegar a segurança dos bancos relativamente aos bens próprios. E não pode se dizer hoje que quem é vulnerável, do meu ponto de vista, é a população, são os bancários, mas não pode se pensar que os bancos, com o recurso que ganham, no Brasil o que se ganha em termos do sistema bancário e financeiro é muito alto, comparado internacionalmente. Então, como é que você não tem a responsabilidade social dos seus próprios bens, dos seus usuários, clientes e dos bancários? Então, eu acho isso aqui seríssimo. Não dá para dizer que isso só é segurança pública. Segurança pública tem a ver, mas os bancos têm a ver, e numa sociedade solidária e responsável, eles têm a responsabilidade e a capacidade de manterem formas de segurança que são próprias. Fato que a sociedade brasileira é muito violenta. Mas se a gente, como sociedade, como usuário, tem que cuidar, olha, não faça isso. Tem várias dicas que você realmente tem que se responsabilizar do que você está fazendo. Não seguir a primeira... Alguém vem no Caixa Econômico e diz, faça isso. Você não sabe quem é e você faz. Então, tem golpes muito que a gente faz todo um serviço, digamos assim, de responsabilizar o usuário para não aderir a esses golpes, conhecer. Mas a segurança é a responsabilidade dos bancos, do meu ponto de vista. Nós tivemos uma mudança, Lia, nesse tipo de crime. Os assaltantes estão mudando um pouquinho o foco? A primeira questão, eu acho que tem a ver com o próprio roubo das cargas de dinamite, que eu acho que é uma questão que cresceu muito e acabou sendo parte das habilidades dessas organizações. Então, eu acho que por aí, se você olhar em termos de responsabilidade, tem que ser feita alguma coisa pelas polícias sobre a questão das cargas e sobre a questão do roubo de dinamites, porque essa circulação muito livre do dinamite, como está fazendo, está permitindo essas explosões nas caixas eletrônicas, não só das lojas comerciais, mas também nas caixas eletrônicas da entrada de agências também. Então, isso está ocorrendo de uma forma muito grave. Então, essa questão, um pouco uma organização criminosa em torno do instrumento da dinamite para fazer as explosões. Então, a fiscalização fica por conta do Exército, não é? Pois é. A segurança não. Então, dessa forma, a segurança não. A segurança é a polícia. Então, você tem Exército, né? Então, algo que está em relação a esses caixas vem pela segurança pública e pelo Exército, e algo vem pelos próprios bancos, como disse a Fabiana, porque não há como não pensar que a segurança nos bancos privados, ela tem que ser uma segurança de responsabilidade dos bancos. E eu não vejo como, porque ela, ao mesmo tempo, ela assegura a segurança dos trabalhadores, assegura dos bens do banco e assegura a sociedade. E nós não podemos pensar que os bancos não tenham recursos para isso, né? Porque nós estamos tendo, né, pessoas sendo mortas na frente dos caixas e caixas sendo dinamitadas. As duas coisas estão acontecendo. Até complementando, sim, no ano de 2013, os bancos eles foram multados em 24 milhões de reais, e em 2014 eles foram multados em 19 milhões. Quer dizer, eles são multados por descumprimento de normas, coisas que já estão, que já são da sociedade, e eles simplesmente pagam para ver. Não vou cumprir aquela norma porque
não me interessa naquele momento. E isso coloca em risco as pessoas. Vocês trouxeram algumas ideias para aumentar a segurança, principalmente nas agências, não é? Para uma agência, por exemplo, bancária abrir, ela tem que seguir algumas normas de segurança. Na verdade, o que nós queremos é que essas normas elas sejam ampliadas. Aqui no DF, como exemplo, para você ser atendido numa agência, nós pedimos, e aí se tornou uma lei, a questão dos biombos, onde aquele cliente que está na agência, que vai fazer algum procedimento no caixa, ele não vê o cliente que está no caixa sendo atendido, se ele está recebendo dinheiro, o que ele está fazendo. E isso evita muito a saidinha do banco. E nós queremos ampliar isso, inclusive, para os caixas eletrônicos que ficam na porta das agências, porque é onde você tem o grande risco de ter um elemento que fica vigiando os clientes e, a partir do momento que ele saca, avisa uma pessoa que está na rua e aí faz a abordagem. Então, são algumas medidas que nós já sugerimos para a FENABAN, que se não tem por meio de negociação, aí a gente trata para ver se não tem uma aplicação de uma lei, alguma coisa desse gênero. Existem algumas atitudes que estão sendo tomadas que talvez não envolvam um gasto por parte do banco, como horário para saque, quantia que pode ser retirada por saque. Eu gostaria de saber depois do intervalo a gente volta falando sobre isso. Voltamos em instantes com o programa Fórum. O Fórum está de volta e conversa sobre ataques a caixas eletrônicos no Brasil e medidas de segurança. Essas medidas que não envolvem um grande investimento ou nenhum investimento também funcionam? Diminuir a quantidade de saque que o cliente pode efetuar, diminuir o horário, redução do horário de atendimento. Como é que vocês veem isso? Na verdade, isso não tem um investimento por parte do banco, porque o banco responsabiliza o usuário. A partir do momento que o usuário ele não pode sacar determinado valor a partir de tal horário, ele deixa para o usuário que ele tenha um planejamento do que ele pode ou não fazer naquele dia. Quer dizer, se eu como usuário eu tenho um eventual problema na madrugada e aquele autoatendimento ele só me permite sacar R$100 e eu preciso de 500, o que eu como usuário vou fazer? Quer dizer, o banco jogou para mim a responsabilidade que é dele. Então, assim, isso a gente até entende a forma que o banco está tratando, mas a gente principalmente entende que o banco está responsabilizando o cliente dele, o que é muito prejudicial. Então, assim, pelo menos eu não entendo que isso diminua a violência, porque não vai impedir alguém de explodir aquele caixa eletrônico e roubar o valor que é do banco. São medidas bem paliativas. Existe sempre uma migração de um tipo de crime para outro, dependendo, quando se aperta muito um tipo de crime, o meliante acaba partindo para um que seja mais fácil. De onde saíram os atuais assaltantes de banco? Existe algum estudo sobre isso? Algumas coisas se correlacionam. Se você pensar, o tráfico de drogas se correlaciona com o tráfico de armas, o roubo das cargas se correlaciona também com o tráfico de armas, quer dizer, ou seja, de uma forma ou outra, o que nós estamos vendo é que as formas de organização criminosas, elas são específicas, mas elas também vão construindo novas habilidades, como roubo de carro, que agora você já, simplesmente você alterava a placa, agora você altera o chassi do vidro do carro, altera o chassi de etc. Ou seja, então, da mesma forma que essa tecnologia vai permitindo, tanto ao Exército, quanto à segurança pública, quanto aos bancos, aumentar a capacidade de gestão sobre os seus bens, as organizações criminosas, elas também estão fazendo uso dessas tecnologias. Uma fragilidade na legislação também incentiva? Eu acho que é o momento, sim, de rever a legislação. Mas eu não esqueço que, apesar da legislação vigente, você está sem a fiscalização, você está sem o pagamento, sem a obediência às normas vigentes, que não são tão nem detalhadas, não está, e você está com produção de multas que os bancos estão se recusando a pagar. Ou seja, para além da legislação, nós temos que pensar na fiscalização. No momento de crise como a nossa atual, o nível da violência aumenta, dos assaltos, dos furtos, dos homicídios, a punibilidade é baixa. Eu acho que essa é a questão básica. E não necessariamente aumentar as penas. Eu acho que teria que aplicar o que existe, não é necessário. Mas a fiscalização é preciso. Então, é importante pensar a nova legislação, mas é importante
quem fiscaliza, como fiscaliza e como se responsabiliza. Eu acho que nós precisamos passar para uma sociedade em que se responsabilize. Então, os bancos se responsabilizam. Eu concordo com você que ele passa para o usuário, mas eu estou dizendo que, dado o nível de vigência da violência, você não consegue, se o usuário cuida de retirar os saques menores, não consegue parar os ataques aos caixas e explosão, mas consegue sim esses pequenos golpes que são feitos contra as pessoas. Então, tem efeito essas pequenas questões, embora caiam mais sobre a responsabilidade do usuário, eu acho que em algum momento, em algum limite de horários, a gente tem que ter, de saques em relação a horários, ela nos defende enquanto usuários. Não é o ideal, mas ela não pode substituir toda a série de segurança, de instrumentos que os bancos são obrigados a fazer e que não o fazem. Eu gostaria, inclusive, de chamar uma arte preparada aqui pela equipe da TV Justiça. Vamos acompanhar. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ramo Financeiro, em 2011 ocorreram 1.612 ataques a bancos no país. Em 2012, foram 2.530. Em 2013, 2.944. E em 2014, 3.150. Fabiana, quem está mais atento a essa obrigação de garantir a segurança, os bancos públicos ou privados? Na verdade, você tem uma média entre eles. Tanto que os bancos públicos são os que mais recebem multas por descumprimento da legislação vigente. Tem banco que não chega a 4% do que ele ganha no que ele aplica para a segurança. Isso eu estou falando com relação às agências, que não afeta os caixas eletrônicos, que estão nos mercadinhos, que estão na padaria, que estão no comércio em geral. E os caixas econômicos eu acho que têm que ser incluídos nessa obrigação. Eu acho. Sim. 100% do que é utilizado para esses assaltos a caixas eletrônicos são munições que saem daqui mesmo do nosso país ou vem de fora? Ou vem todo de pedreira? Provavelmente há caminhos pelos quais informações passam de quando você pode chegar a uma pedreira, o que você deve fazer, ou quem vende, quem você compra. Ou seja, você tem todo um sistema digamos assim, de cooptação ou de pessoas que trabalham nas pedreiras ou dos policiais que fiscalizam. Então, é um sistema bastante enredado. Se eu vejo todos os sistemas de tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, eles são sempre muito enredados. Então, realmente é um esforço muito grande que a sociedade brasileira tem como todo e a segurança pública tem que fazer, e conversas entre Exército e Polícia Militar. Tem que ser feita uma ação, né? Uma ação, do meu ponto de vista, é necessário pensar quase que uma tarefa-ação para resolver essa questão nas suas diversas faces, porque ela é muito crítica, porque as explosões são sucessivas e são constantes. Estão nas grandes cidades e estão nas pequenas cidades. Isso é uma questão, eu acho que de uma nova tarefa, porque isso cresceu e agora tem que focar. Eu acho que esse é um dos focos que é necessário para você terminar ou diminuir, né, enfrentar a violência contra os caixas eletrônicos. A Contraf chegou a oferecer uma lista de possíveis medidas para aumentar a segurança. Como é que os bancos receberam? Na verdade, na nossa campanha nacional, a gente tem itens específicos, tanto para a segurança da agência, na questão de melhorias do que já do que já temos hoje. E em 2012, na nossa campanha nacional, nós tivemos uma negociação e dessa negociação nasceu um projeto piloto de segurança bancária que foi aplicado no estado de Pernambuco, e a gente fez o acompanhamento. A assinatura aconteceu não só com a FENABAN, mas também com a Segurança Pública de Pernambuco, com a Prefeitura de Recife, e através disso os estudos posteriores mostraram que a violência nas agências diminuiu em 30%. Quer dizer, você fazendo uma negociação conjunta, um trabalho conjunto, você tem
é possível demonstrar que existem melhorias na segurança. Claro que nesse projeto não necessariamente você tem algo específico sobre os caixas que não estão dentro do espaço das agências. Mas assim, de qualquer forma, você tem uma diminuição da violência no geral. Nesses caixas eletrônicos que estão fora das agências, aquela possibilidade de se manchar as notas em caso de explosão, isso não seria suficiente para dar uma reduzida bem significativa nesse tipo de assalto? Funciona porque muitos... Só que funciona a posteriori, né? Você, depois de ter arrebentado a caixa, é que você vê que essas notas estão pintadas ou não. Então, ela vai ser preventiva para uma outra, né? Mas, e dessa forma, e também você pode pensar que você pode criar uma habilidade de detectar essa tinta, retirar antes. Eu não sei, ou seja, você tem um desafio de tecnologias e de habilidades que estão sempre presentes, né, nesse jogo entre a questão legal e as organizações, digamos, ilegais. Então, tem esse desafio constante. Mas, sim, eu acho que você tem que ter um investimento também tecnológico, você tem que ter uma comunicação melhor entre os vigilantes dos bancos e a polícia militar. Você tem que ter articulações que ainda, do meu ponto de vista, ainda não chegaram ao ponto que deviam estar. Como é que você, ao ver as câmeras, e como é que você tem uma vinculação direta com que tipo de setor da polícia que possa... Você precisa estabelecer esse contato entre a segurança privada, a responsabilidade dos bancos. Agora, esse lugar, que é um não lugar, ninguém cuida. Por quê? Porque o comerciante não é dele, é do banco. O do banco não é dele, é do comerciante. O usuário não é dele, ele está usando, ele quer o serviço. Então, do meu ponto de vista, o caixa representa, para mim, o banco. E se quiser fazer alguma articulação entre a loja onde ele vai pôr e o banco, que o faça. Mas a segurança tem que ser garantida. Bem, eu gostaria de agradecer muito a presença das senhoras aqui. Acho que foi bem esclarecedor e vamos torcer que esse tipo de crime deixe de valer a pena. Muito obrigado pela presença aqui no Fórum. E o nosso programa fica por aqui. Conversamos sobre ataques a caixas eletrônicos no Brasil e as medidas de segurança. Quem nos ajudou na discussão foi Lia Zanota, especialista em segurança pública e doutora em sociologia, e Fabiana Uehara Prochowdis, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf. Se você quiser participar do nosso programa, é só enviar sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.